Salve Maria, toda pura, toda santa, a manobra e a desenvoltura teniciosa, maliciosa dessas divisões, desses doutores que, segundo Pedro V, tem uso pessoal e interpretação pessoal da Escritura. Olha só. Temos boas razões para acreditar que o papado foi algo instituído por Deus e temos boas razões para acreditar que o papado não foi instituído por Deus. A própria ausência de evidências sólidas nos... Para o seu governo, quem instituiu não foi homens. Pedro não foi a carne nem o sangue que revelou isso. Mateus 16, 16. Esse 18 vai dizer bem claro. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, te darei a chave. Ou te dar-te-ei a chave de ligar e desligar. Então, quem instituiu isso aqui, a revelação não vem de homens. E muito mais, muito menos, o fundamento também não vem de homens. O fundador não é homem. E aquele que edificou a igreja também não é homem, é o Espírito Santo inspirando os apóstolos sobre a Quefas. João 16, 13. Vocês não falarão por si próprios, mas, olha só, uma coisa muito interessante, a sola escritura, ela tem toda a base e toda a amplitude para se entender qual é a verdadeira igreja. Ó, você pega aqui, ó, João 16, 3, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que eu vi, eu vos anunciar as coisas que virão. Ó. Aquele que vai fundar a igreja, aquele que está em uma divisão, é mentiroso, porque o Espírito da Verdade não está em outra igreja. O Espírito da Verdade não está na boca desses doutores. O Espírito da Verdade não está nesses opositores da fé. Gálatas 7 não há dois evangelhos, apenas um evangelho que é guiado, confiado e revelado pelo Verbo. Então, a Mundial, a Assembleia, a Triangular, o doutor Rodrigo Silva, a arqueóloga e tal, etc., todos esses mestres, eles não têm o Espírito da Verdade, porque se apartaram da verdadeira igreja. O Espírito da Verdade, ele preside, ele é a alma da igreja. E etc. Como assim, protestante? Quem instituiu isso aqui foi Cristo. Você está defendendo um fundamento de homens que não vem nem pela revelação do Espírito Santo. Então, se negar essa primícia, que é explicitamente na Escritura, como você é só escriturista e nega esse ponto principal que está próprio na Escritura? Mateus 16, 18, João 21, 15, 17, Pedro apacenta, pela primeira vez Pedro apacenta, pela segunda vez Pedro apacenta, pela terceira vez, cordeiros, pela segunda vez apacenta meus cordeiros, pela terceira vez São Pedro ele fica triste e fala assim, tu sabe tudo. E Cristo fala, apacenta minhas ovelhas. João 42, ali você vê o termo específico a quem Cristo pronuncia São Pedro. Cefa. Mas vamos lá, né? A própria ausência de evidências sólidas nos dá boas razões. Porque quando era esperado que Pedro, por exemplo, tivesse papel de maior autoridade no Conselho de Jerusalém, ele não teve. Quem teve foi Tiago. Então a gente parece que o Novo Testamento desconhece essa espécie de primazia. Abre a Escritura e me mostra, me prove se é São Tiago realmente que teve a palavra, que teve... Sim, o bispo de Jerusalém é São Tiago, a autoridade ali é São Tiago, mas a autoridade máxima é aquele que tem a chave ligar e desligar. Mas São Pedro, São Paulo repreendeu São Pedro. Claro, Mateus ali 10, se você proferir, que o Lucas vai citar Lucas 22, 24, São Pedro ele se fez de servo. São Pedro ele poderia repreender São Paulo, mas ele fez o que de servo? Quer ser grande? Quer ser o primeiro? Faça de servo. O Lucas Manzoli vai falar sobre isso, né? Que é o segundo vídeo reagindo a essa mentira, né? O Novo Testamento desconhece essa espécie de primazia de Pedro. Claro, ele tem uma certa primazia. E tanto no Primeiro Testamento tem uma primazia também de Moisés.
que é uma prefiguração do pastoreio da nova aliança. Tem todo um contexto histórico, teológico e profético, que Hebreus 10:1, o Velho Testamento são sombra para você entender o Novo Testamento. Muito aquém e muito distante do conceito de papado que a Igreja Católica Romana tenta implementar. Bom, o Catecismo Católico, no seu verbete 832, define que o Papa tem na Igreja poder pleno... Uma observação, cara. Olha só. Você pega aqui, ó, é simples, porra. Você quer ser imitador dos santos? Paulo fala o quê? 1 Coríntios 1:2. Ali, a comunidade de São Coríntios imitava São Paulo. Sejam imitadores, ó. Você quer ser imitador desses caras? Olha só a postura desses caras. Você quer ser imitador desses palpiteiros, desses protestantes modernos, sei lá o que é, não sei. Ou ser imitador dos santos que encerraram a carreira? Hebreus 6:12. Olha só. Eu não estou fazendo mais vídeos citando fala de pais da igreja. Para mim, eu sei que tudo que os pais da igreja citam é de acordo com a escritura, de acordo com o magistério. Ó. 6:12, ó. É que de longe de vós tornar negligentes, ó. Seja imitador daquele que pela fé e paciência se tornar herdeiro das promessas. Como vou conhecer quem são esses herdeiros da promessa? Efésios 3. A multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? 1 Timóteo 6. Coluna, sentar, gravar. Que igreja? Mateus 28:20. Que igreja? Atos 2, que deve Espírito. Que igreja? João 16:13. Que o Espírito Santo estão usando a boca, as apóstolos 2, aquele que ele se escolheu. E aqueles que caminharam com Cristo. Se você pegar João 15. Olha só que interessante, ó. 15:26, ó. Quando vier o Paráclito, que eu enviarei da parte do meu Pai, ó. É o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele dará testemunho de mim. Também, ó, 27. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, a verdade ali foi preservada, foi transmitida àqueles que caminharam com Cristo. Como eles vão lembrar? Como eles vão pregar? Porque o Espírito Santo está sobre a vida deles. Porque eles não vão fazer por conta própria, mas sim de acordo com o Espírito Santo está inspirando eles. Simples entender isso. Você quer ser imitador de Paulo ou você quer ser imitador desses caras? Que o foco dos caras é like, o foco dos caras é status, o foco dos caras não é pregar a palavra realmente. É degrinir a única igreja que Cristo fundou. É um plano diabólico, cara. Porque Satanás, ele prega também a palavra. Satanás, ele prega o evangelho. Mateus 4, Lucas 4, ele pregando a palavra para o verbo. E como vamos refutar esses demônios, esse outro espírito? Por isso que deu um magistério. Supremo e universal e pode sempre exercer livremente este poder. Só que olha o que o próprio Senhor Jesus disse lá em Marcos 10:42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam, e as pessoas e portanto... Aqui ele está se autorrefutando, citando esse versículo bíblico aí. Se você for meditar realmente os versículos bíblicos, quando chega lá dos Apóstolos 2, ali 14 em diante, ali São Paulo repreendendo Pedro, Pedro se fez servo. Exerce poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ou seja, não teria alguém dominando sobre os demais. Exatamente oposto àquilo que o próprio Catecismo Católico define como sendo o papado, a figura do Papa. Um detalhe muito interessante é quando os discípulos disputam entre si. E um detalhe muito interessante também, os apóstolos são submissos a esse pastoreio. Porque os apóstolos reconhecem essa autoridade, o poder das chaves que foi dada a São Pedro em João 21:17 a pastorear a minha igreja. Os apóstolos conhecem isso. Simples entender isso. E uma coisa muito interessante aqui, ó. Você pega em João aqui, ó. João 20. Ali na região do 20, do 1
ao 10 você vai entender ali, o discípulo amado corre mais depressa que São Pedro, chega mais primeiro que São Pedro ali, ele não entra. Por que ele não entra? Porque ele espera São Pedro entrar, que São Pedro ele é o pastor de São João, e depois São João entra. Por que isso? Para você entender o respeito e a obediência que ele tem àquele que foi confiado a pastorear as minhas ovelhas. Ah, não, mas São Paulo repreendeu São Pedro, meteu o dedo no nariz de São Pedro e falou, você está repreensivo. São Pedro fez o quê? Amém? Aceitou o conselho amigável de São Paulo. Porque se fez, Lucas, que ele vai citar aqui, 22, 24. É uma comédia, cara. Esses caras Um detalhe muito interessante é quando os discípulos disputam entre si, entre eles mesmos, sobre qual discípulo era o maior. Lucas 22, 24. Houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Agora, peraí, isso aqui tem Lucas 22. Tá aí no finalzinho ali do ministério de Jesus. Né? Lê toda a amplitude do texto, você vai entender o que Cristo está falando. Não seja quem, como os da autoridade do mundo. Se faça servo. Se faça discípulo. Olha só, essa reforma protestante, cara, é um cocô, cara. Com todo respeito que você é um protestante honesto. Tô um pouco cagando e se lixando por essa teoria sua, ó. Infelizmente, cara. Infelizmente, você tá cuspindo no prato que come, porque a Bíblia vem da igreja. Olha só, você pega 22 ali, 21, ó. O Banzola, ele cita versículo 24, ó. É 24, né? 24, ó. Surgiu também entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Olha só. Eles estão discutindo ali, querendo saber quem é o maior, tal, etc. Piriri, para, mas já sabemos que teve a revelação Mateus 16, a quem foi revelado. Mas tá essa discussão. E Jesus quer saber que eles estão discutindo. Jesus disse, ó, 25, os reis do pagãos dominas como senhores, e os que exercem sobre ele a autoridade chama-se benfeitores. Ó. Quem que não seja assim, ó, entre vós, ó, mas o que entre vós é o maior, torna-se como o último, e o que governa seja servo. O maior se torna como o último. Olha só. Então, a autoridade ali que Cristo está dando não é autoridade como a gente vemos no mundo. Sim, Pedro tem a premissa. A autoridade é a chave de ligar e desligar. Mas tem que fazer servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Simples em entender essa adulteração amputada, visão louca, bizarra, diabólica, Apocalipse 13, 6, do espírito da besta. Parecia ser o maior. Agora, peraí, isso aqui tem Lucas 22, tá aí no finalzinho ali do ministério de Jesus. Nessa época, segundo os católicos, Jesus já tinha definido, deixado muito claro para todo mundo, que Pedro era o principal, segundo o que eles dizem. Né? Quando ele disse, tu és Pedro, sobre essa pedra, etc e tal. Então, por que depois disso os discípulos ainda estavam disputando quem era o maior? No máximo, eles estariam disputando o segundo lugar, porque o primeiro todo mundo saberia que era Pedro. Né? Olha só, agora você pega o Evangelho de São Mateus. Olha só, São Mateus, vamos aqui, São Mateus 20, né? 20. 25, ó. Jesus, porém, o chamou. Isso mesmo? 20. 28, deixa eu ver. Olha só, vamos 25, ó. Jesus, porém, os chamou, ele disse, sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam como autoridade. Não seja assim entre vós.
todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Olha só que interessante. Olha o ensinamento de Cristo. Aqui já sabemos quem foi dada a revelação. Mateus 16, 18, a quem a premissa de ligar. Ali mais para frente eles estão discutindo quem quer ser o maior, quem quer ter o destaque, etc. Piriri, parará, mas Cristo já ensinou. Por isso, quando São Paulo ali em Gálatas 2, 11 em diante, vai repreender São Pedro se faz de servo. É isso aqui que os protestantes não querem chupar essa manga, né? Mas, Atos 24:5, olha o que Tértulo vai dizer a Félix. Ele, falando de Paulo, é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Peraí, a gente sabe que Paulo era um papa. Agora, se fosse tão nítido, notório, assim, né, todo mundo soubesse. Aqui, como levar a sério um cara desse, pô? É só, com todo respeito, ele é inteligente. Sim, os filhos das trevas, eles são inteligentes. Eles são guiados pelo Espírito também. Segundo Coríntios 11:4, ali diz que surgirão pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito. Mas, olha só que interessante, cara. Ele citou aqui Atos 24:5. Olha o termo que ele usa para São Paulo. Principal, não. Ele é um dos principais, diz o texto bíblico. Atos. Encerrar esse primeiro vídeo aqui, para você entender como é picareta. 24:5. Ó. Dá um zoom aí e lê. Encontramos este homem, uma peste, ó. Um indivíduo que fomenta discorda entre os judeus no mundo inteiro. E um dos líderes, ó. É um dos líderes, não um dos líderes, é um dos líderes, é um dos líderes da seita dos nazarenos, ó. Tentou mesmo profanar o templo, nós, porém, o prendemos, ó. Dá para levar a sério um cara desse? Os caras catam uns debatinhos ali, uns dois católicos, um mais ou menos, e coloca para ter esse debate. Para Lucas Banzoli passar o trator em cima desses caras. Pode ver, em nenhum momento eles conseguem refutar o que o Lucas Banzoli fala. Tanto na fala de paz e tanto na escritura. São debates combinados, cara. Quando São Paulo, Gálatas 2, 11 e 12, que ele cita ali, São Pedro é repreendido por São Paulo, mas não é em matéria de doutrina. É a posição, a postura que São Pedro tomou. Por quê? Se você for prestar atenção, dizer Gálatas todinha dos falsos irmãos, dos falsos judeus, tal, etc. Mas São Pedro, ele quisesse exercer sua autoridade, excomungar todo mundo, ele poderia, cara. Não, São Pedro ele se fez de servo. Quando São Paulo esfrega o dedo no nariz de São Pedro fez de servo. Que Cristo ensinou ali. Não seja igual a esses do mundo. Quer ser o primeiro? Quer ser o grande? Quer ser o maior? Se faça pequeno. Quer ser o primeiro? Faça de último. Faça de servo. Serve, não quer ser servido. Olha só que interessante, cara. Se contradiz, cara. O próprio Cristo, ele lavou o pé dos seus discípulos. O seu discípulo que deveria lavar o pé dele, não. Ele se fez discípulo. O verbo, João 14, que se fez carne, que estava no princípio, estava junto de Deus, João 1, se fez servo, a ponto de lavar o pé dos apóstolos. Você acha que São Paulo ia repreender São Pedro? Não, São Pedro,
Não, São Paulo, você está certo. Deixa eu lavar seu pé, que eu quero ser servo. Eu sei que eu tenho a chave de ligar, desligar, de enviar. Não, mas eu fiz de servo. Glória a Deus, aleluia. Sou servo missionário Roberto. Salve Maria sobre a sua vida.